Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Olha para quem está do seu lado aí e fala para ele, Deus está lendo os seus pedidos. Amém? Se a cartela estiver em branco, perdeu, né? Já corre, né? Quando chegar em casa, já enche a cartela. Gênesis 26, nós vamos ler a partir do versículo 12. Bom, primeiro vamos entender aqui o contexto desse texto, né? Como a gente sempre faz. Gerar, irmãos, é uma região que hoje é chamada de faixa de Gaza. É um lugar onde direto, constantemente a gente tem conflitos armados lá, entre Israel e os palestinos. Gerar é uma região que está do lado do mar. Então, a região mais sudoeste, mais ao sudoeste de Jerusalém, é uma região muito fértil. Essa região é uma região que tem água, é uma região muito fértil. Mas quando começa-se a se afastar dessa região, que é litorânea, e andar mais para o meio do hoje Estado de Israel, começam a aparecer regiões que são desérticas. Então, depois de Gerar, a gente tem, imagina assim, como se a gente tivesse, vamos pensar aqui, Florianópolis ali, né? Acho que os irmãos devem lembrar aí do mapa do Brasil aí, Florianópolis. Aí você sai de Florianópolis, atravessa a ponte, aí tem um lugar chamado Palhoça. Aquilo ali é como se fosse o Vale de Gerar. Já está longe, um pouco mais distante do mar, né, da água, e ali começam a aparecer algumas regiões de deserto. Quando anda mais um pouco, andando mais para o sul, vai chegar numa cidade chamada Berseba. Essa região hoje do vale, ela está na Turquia. Então, quando desce mais um pouco, está em Berseba. Se andar mais, vai chegar em Jerusalém depois. Mas está bem a sudoeste, né, essa região. Outra coisa importante para a gente entender é que havia uma fome na terra nessa época aqui. E Deus ele declara para Isaac, não saia da terra que eu prometi ao seu pai, porque eu vou fazer você prosperar. E Isaac entende que até aquela região era a terra do pai dele, porque até aquela região era Canaã. Só que havia ali uma tribo que aqui é a tribo de Abimeleque, a tribo dos filisteus. Esses filisteus aqui não tem nada a ver com aqueles filisteus lá da frente, lá de Juízes, que vão brigar com Sansão. Tá? Esses aqui são descendentes de Abimeleque. Se os irmãos se lembrarem um pouquinho, Abimeleque, o avô, Abimeleque, havia feito um acordo de paz, ele e o seu general, se não me engano era Ficol o nome dele, com Abraão. Abimeleque morreu, o filho dele reinou um tempo, e agora o neto dele, provavelmente, o neto está reinando e tem o mesmo nome, Abimeleque. Isaac, então, sai do lugar que está passando fome e vai para essa terra. E quando ele chega nessa terra, ele mente, da mesma maneira que o pai dele mentiu. Ele mente e fala, essa mulher aqui não é minha mulher, não. Né? Se os irmãos se lembrarem, a mulher de Isaac era uma mulher muito bonita. E quando ele chega, ele pensa, vão me matar. Do mesmo jeito que o pai dele pensou. Vão me matar por causa dessa mulher. E ele fala, não, é minha irmã. Só que diferente de Abraão, porque Abraão, o faraó foi lá e pegou Sara e levou para o palácio. Aqui não. Rebeca continuou com ele. E ele, então, chega próximo a ela um certo dia e está passando a mão nos cabelos dela. E Abimeleque vê aquilo de longe e chama Isaac, fala, o que é isso que você está fazendo? Quase que alguém pega aí a sua mulher e comete e traz sobre nós uma maldição. Isaac fala, não é verdade, ela é minha esposa. E aí Abimeleque olha para ele, diferente do faraó, lembra lá no faraó o que aconteceu? O faraó fala assim, tá jóia, Abraão, então fica aí e toma essa mulher aqui, leva essa mulher com você, porque eu desejei a sua, então eu vou te dar uma das minhas.
E qual foi a mulher que Faraó deu para Abraão? Agar, né? Mãe de Ismael. Agora, com Isaac, não. Ele fala, fica aí, planta, pode viver aí. Isaac começa a plantar. E aí a Bíblia nos disse, no versículo 12, que no mesmo ano em que Isaac plantou, ele colheu 100 vezes mais. Então imagina, Isaac vai lá, planta um grão de trigo, e ele colhe 100 vezes mais. E isso não aconteceu só uma vez. Em todos os anos em que Isaac ficou ali, tudo que Isaac fazia prosperava. Isaac plantava e a colheita era grande. E lembrem-se que Abraão não era lavrador. Abraão não sabia nada de lavoura. Então Isaac não aprendeu isso com o pai dele. Não é? Isaac reconhece que é a mão de Deus que está sobre ele. Por isso que no fim do verso 12 diz, porque o Senhor o abençoava. Só que ele crescia porque plantava e colhia muito, e ele crescia também porque os animais reproduziam muito e não morriam. Então ele vem a ter muitos bois e muitas ovelhas, e passa a ser um homem muito rico. E Isaac agora é um homem muito rico, com uma mulher muito bonita. Né? E um homem muito rico com uma mulher muito bonita gera inveja dos outros. E o texto diz que os invejosos foram lá e falaram para Abimeleque, olha, Isaac está lá na terra, daqui a uns dias Isaac pede um uso capião da terra e a terra vai ser dele. Né? Porque o senhor deixou ele morando lá, não fez nenhum contrato com ele, não tem nada resolvido. O rei então pensa, é verdade, se Isaac quiser tomar posse da terra, ele pode, porque ele é poderoso, ele tem um exército grande, ele tem muitos servos, ele é maior do que nós, ele é mais poderoso do que nós. E ele chega em Isaac e fala, ó Isaac, vai embora. Vai embora, porque você já está muito rico e daqui a pouco você já vai ser um problema, vai querer ser rei, então vai embora. Isaac, como era um homem de paz, ele sai. Observa isso, Isaac podia contender com o rei, ele podia falar, não, rei, não vou sair. Então o senhor vem aqui e me tira daqui. Mas Isaac resolve sair. Diferente de Abraão, Isaac não era um homem de guerra. E ele sai. E no meio do caminho, ele sai voltando para Jerusalém. No meio do caminho, ele para no vale de Gerar, e no vale de Gerar, ele faz um poço. E furar poço, naquela época, era algo muito difícil. Tinha que ter dinheiro, tinha que ter recursos. E a Bíblia diz que ele furou um poço e ele não só achou água. Ele furou um poço e achou uma mina d'água, ele achou um veio de água. E os pastores que estavam em volta viram aquilo e foram lá e falaram, não, senhor, essa terra é nossa. As nossas ovelhas estavam aqui antes, o poço é nosso. E Isaac dá um nome para aquele poço, Ezeque. Ezeque, no hebraico, significa contenda, briga. E ele deixa aquele poço, desce mais, fura outro, e dá outro nome, chama esse outro poço de Sitna, que no hebraico significa inimizade. De novo, contenderam com ele, ele abandona aquele poço, desce mais, fura um outro poço, e ali ninguém briga com ele. Ele dá o nome àquele poço de Reobote, que significa literalmente, largo é esse lugar, ou próspero é esse lugar. Isaac passa ali um tempo, mas ele volta para Berseba. E lá em Berseba tem vários poços que o pai dele havia furado, mas que estavam entupidos. Isaac então chama os servos e fala, desentupam os poços que o meu pai furou. Eles limpam os poços, ele agora tem vários poços com água, ele se lembra dos nomes que o pai dele deu, e ele tem que lembrar, por quê? Porque lembrar do nome do poço era falar de quem era a propriedade. Não tinha escritura. Então, quem pôs o nome no poço foi quem furou, e quem furou é o dono. Isaac, então, chama aqueles poços pelos mesmos nomes que o pai dele chamou. Só que, mesmo assim, o rebanho dele cresce, e ele precisa de mais água. O que ele faz? Chama os servos e manda que eles furem novos poços.
e todos os poços que ele fura têm água. Irmãos, o que você e eu precisamos entender e aprender com a história de Isaac e com a história desses poços? Primeiro, irmãos, eu quero te dizer que Isaac nos ensina, nos mostra, nos estimula a não nos contentarmos em permanecermos, em ficarmos em um lugar ou em uma situação difícil. Isaac estava enfrentando lutas. O povo de Isaac era grande, ele não tinha filho, mas ele tinha muitos servos. O povo estava passando dificuldade. Isaac olha para aquilo e fala, por que eu vou ficar aqui? Está difícil, tem fome na terra, a situação está difícil, a gente está plantando e não está colhendo. O nosso gado não está dando leite, as nossas ovelhas não estão reproduzindo. Por que eu vou ficar aqui? Eu não vou ficar, eu vou sair e vou para um lugar onde eu sei que o meu pai já foi e que tem terra, e que tem água, perdão. E era um risco, porque naquele caminho daria também para ir para o Egito. E o Egito tinha água o tempo todo, porque tinha o rio Nilo, muito grande. Abraão passou por esse caminho e foi para o Egito. Isaac não, Isaac para em Gerar, ele não vai para o Egito, porque ele entende, eu saí por quê? Porque naquele lugar não tinha água, mas aqui tem. Então para que eu vou voltar para o mundo? Isaac está dizendo para nós, as coisas estão difíceis, a situação está complicada, a crise está difícil, mas eu posso sair da situação em que eu estou e ainda permanecendo dentro daquilo que é a terra de Deus, buscar algo novo, buscar algo diferente, olhar para outra direção, buscar um novo caminho, para que a minha vida seja transformada, para que eu saia da situação de dificuldade, para que eu saia do momento difícil, do momento de crise, e o Senhor me abençoe e eu possa prosperar. Isaac sai do lugar em que ele está, mas não sai da igreja. Amém? Ele está enfrentando dificuldades dentro da igreja, e ele muda a situação, mas ele não muda de igreja. Porque o problema não está na igreja. O problema está no que Isaac está fazendo, e o que ele está fazendo não está dando certo. Então, quando as coisas não estiverem dando certo na sua vida, quando as coisas estiverem difíceis na sua vida, não abandone a igreja. Mude o que você está fazendo. Mude o seu modus operandi, é ele que está dando problema. Continue firme nos caminhos do Senhor. Continue orando, continue buscando de Deus, continue jejuando, continue frequentando o culto, continue colocando a sua vida diante do Senhor. Ele vai trazer respostas. Isaac nos diz, porque eu não saí da igreja, o Senhor me abençoou. E no ano em que eu cheguei, no mesmo ano eu plantei e eu colhi 100 vezes mais. Porque Isaac cria no milagre. Isaac cria na promessa de Deus. Mas mesmo crendo no milagre, crendo na promessa de Deus, Isaac continuou cavando poços. Mesmo crendo no milagre, mesmo crendo na promessa de Deus, Isaac começou a semear uma lavoura, que era algo que ele não fazia lá no sul, mas ele começa a semear uma lavoura. Isaac, mesmo crendo nas promessas, mesmo crendo nos milagres, Isaac se especializou naquilo que ele fazia, que era cavar poços. E tendo se especializado naquilo que ele sabia fazer, ele experimentou um novo tipo de atividade, que não foi o pai dele que ensinou para ele, mas onde ele cria que Deus podia colocar a mão, e onde ele não era capaz de fazer, Deus podia fazer no lugar dele. Amém? Está entendendo? Amém? Isaac olhava para o deserto, irmãos. Ele está lá em Gerar. Ele olha para o vale de Gerar, ele olha para o deserto, mas ele não enxerga um deserto. Ele olha para o deserto e ele enxerga uma plantação. Todos ali estão olhando e enxergando o deserto. Isaac não, ele olha para o deserto e enxerga uma plantação. Ele olha para o deserto e se lembra das promessas de Deus que ele escutou do pai dele. Ele olha para o deserto e se lembra que o seu pai prosperou no deserto,
quando Ló escolheu a parte boa e Abraão ficou com o deserto. Foi no deserto que Abraão prosperou. Isaac olha para o deserto, mas se mantém fiel ao Deus que no deserto pode fazer surgir um manancial. Isaac olha para o deserto, mas o coração dele está irrigado das promessas e da fidelidade de Deus. E é isso que você e eu precisamos entender. O deserto está lá, a dificuldade está lá, a crise está lá. Mas você pode olhar para o deserto, olhar para a dificuldade, olhar para a crise e enxergar o deserto, a dificuldade ou a crise. Mas você pode olhar para o deserto e enxergar o lugar onde Deus vai fazer a sua vida mudar. Você pode olhar para o deserto e enxergar o lugar onde Deus vai te prosperar. Você pode olhar para o deserto e enxergar no deserto o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida. Amém? Porque a questão, irmãos, não está se nós estamos no deserto ou se nós estamos no vale fértil. A questão está em quem está conosco, no deserto ou no vale fértil. Esse é o detalhe. Segundo, Isaac não abriu mão da sua herança espiritual. Isaac conhecia a herança do pai dele. Ele sabia da promessa sobre a vida do pai dele. Isaac sabia que um dos problemas graves que o pai dele enfrentou foi por ter escolhido, é verdade que amando da sua mãe, mas por ter escolhido dormir com Agar. Isaac sabia disso, e porque ele sabia disso, Isaac foi um homem de uma mulher só. Desde o dia em que buscaram aquela menina, e Isaac enxerga aquela menina no caminho de longe, Isaac olha para ela e fala, ela será minha esposa. E durante toda a vida, Isaac só teve uma mulher. Nos patriarcas, Isaac é a exceção. Porque Isaac é uma figura de Cristo. Ele não podia ter um harém. E ele não teve. Ele não abriu mão da sua herança espiritual. Ele foi marido de uma só mulher. Ele ergueu altares. O texto disse. Ele ergueu altares. Quando ele chega ali naquele lugar onde o anjo havia aparecido, né? Onde Deus se revela para ele, ele ergue um altar. Porque ele conhece a sua herança, ele sabe quem ele é. Isaac não abre mão da sua herança, ele busca a direção de Deus. E Isaac prospera no meio de um povo ímpio. Até mesmo quando aquele povo ímpio o expulsou da terra. Você pode prosperar em um trabalho onde o seu patrão é ímpio, se o seu coração não estiver entendendo que quem está te prosperando é o dinheiro que aquele patrão te paga, mas é o Deus a quem você serve. Isaac sabia disso, e porque ele sabia disso, o povo da cidade prospera. Os ímpios prosperam, e ele prospera 100 vezes mais. 100 vezes mais. Porque ainda que seja um ímpio que pague o seu salário, quem te sustenta é o Senhor. Isaac entendeu isso. Isaac percebeu isso. E mesmo quando aqueles ímpios o expulsaram, ele continuou prosperando. No deserto, ele continuou prosperando. E os ímpios? E os filisteus? Foram destruídos. O Egito se levanta contra Abimeleque, quase destrói o reino dos filisteus, e depois Nabucodonosor se levanta contra eles e acaba com aquele povo. Não sobrou um, não tem herança de filisteu na terra. Não tem herança. E eles foram abençoados 2 vezes, quando Abraão esteve lá e quando Isaac esteve lá. E nas 2 situações, eles jogaram fora a bênção. Então deixa eu te dizer, quando o seu patrão pega no seu pé e resolve te mandar embora, é ele quem está perdendo. Porque você é a fonte da bênção que Deus colocou naquele lugar. Agora, como eu coloquei ontem lá no PG dos jovens, você precisa ser bênção. Não é? Não adianta você estar lá e ser uma pedra de tropeço. Onde o Senhor te plantar, seja bênção. Onde o Senhor te colocar, abençoe o lugar.
Deus vai fazer com que a sua vida prospere. E não se importe se quem está acima de você também está prosperando. Não preocupe com isso. Sabe, irmãos, quando nós sabemos quem é o nosso Pai, nós conhecemos a nossa herança e nós tomamos posse dela. Isaac volta para Berseba. Onde era Berseba? Berseba era o quintal de Isaac. Isaac cresceu correndo nesses lugares. Quando o pai dele volta do monte com ele, naquele texto em que ele vai ser sacrificado, né, a partir de Gênesis 15 ali, o pai dele volta, o pai dele faz a tenda, o pai dele vai morar em Berseba. Isaac cresceu naquele lugar. Foi em Berseba que o anjo apareceu para Agar. Isaac conhecia aquele lugar, por isso ele volta, porque aquele lugar era importante para ele. Ele sabia qual era a herança dele. Por isso que eu creio que ainda que um crente se desvie, ainda que ele se afaste dos caminhos do Senhor, cedo ou tarde, Deus irá fazer com que ele olhe para o lugar onde ele nasceu. Cedo ou tarde, Deus irá lembrá-lo de onde, ou melhor, onde ele ressuscitou. Cedo ou tarde, ele vai voltar. Ainda que seja a última decisão dele, mas Deus irá constrangê-lo para que ele volte. Terceiro, Isaac sobreviveu graças aos poços que o seu pai havia cavado. Quando ele chega ali na região mais ao sul, ele vai usar os poços que o pai dele cavou. Só depois é que ele vai cavar outros poços. O que isso quer dizer, irmãos? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Não despreze o que os seus pais fizeram por você. Não despreze o esforço, a herança que o seu pai fez por você. Muitas vezes nós não temos e nós não tínhamos a menor noção do que eles estavam passando para que a gente não passasse. Muitas vezes a gente não tem noção de quantas vezes os nossos pais abriram mão de uma parte do café da manhã para que a gente não ficasse sem. De comprarem uma roupa nova para que a gente tivesse uma roupa nova. De passarem, às vezes, anos e anos sem um presente de Natal para que a gente tivesse um presente. Então, olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe com um olhar diferente. Não despreze o que os seus pais fizeram. Isaac entende isso. E sabe, não despreze também o que os seus pais fizeram no mundo espiritual por você. Muitos que estão aqui hoje só estão aqui porque os pais gastaram tempo de joelhos em oração diante de Deus. Muitos. Então se lembre disso. Isaac se lembra disso. Sabe, irmãos, nós sempre bebemos em poços que outros cavaram. Sempre. Então, desprezar aquilo que alguém já fez e ser tomado de uma síndrome de Adão, achando que tudo vai começar comigo, é um erro. Aprenda com quem veio antes. E talvez Deus te use para que você melhore o que ele fez. Mas aprenda, escute, observe, aprenda com quem veio antes. Olhe os exemplos que você teve, olhe os exemplos que você tem e seja grato por essa herança. Tem coisas que nós não precisamos tomar posse como herança, não é? Tem atitudes dos nossos pais, dos nossos avós, que nós não precisamos tomar posse, porque não eram boas atitudes. Mas nós temos a luz de Deus em nós.
Nós temos a luz de Deus, irmãos. Nós podemos olhar para o que aconteceu conosco com um outro olhar. Com um outro olhar. E identificar onde Deus estava agindo. E a partir dali, temos gratidão. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, né? Ele diz em um dos livros, salvo engano é no Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim que se nós colocássemos um homem louco, lunático, dentro de um quarto, isolado, sem nenhuma lâmpada, e aquele homem escrevesse na parede daquele quarto, escuridão, quando aquele quarto as portas e janelas fossem abertas, o sol estaria brilhando lá fora. E não teria dado a menor importância para aquilo que aquele homem escreveu. Muitas vezes, irmãos, nós escrevemos na nossa mente, na nossa alma, coisas a respeito de Deus e tomamos atitudes porque cremos que aquilo que nós pensamos é Deus, e Deus continua lá, como o sol, brilhando e tentando mostrar para a gente que a luz dele é diferente da luz que nós temos. E se nós entendermos isso, nós vamos poder olhar para situações difíceis da nossa vida e enxergarmos Deus nessas situações. Porque o apóstolo Paulo nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, como Isaac, viva em paz o quanto for possível. Viva em paz o quanto for possível com todos os homens. Isaac não quis brigar. Podia, mas não quis brigar. Tinha um grande exército, mas não quis brigar. Isaac cria no que Deus havia dito, eu vou te abençoar nesta terra. Ele sabia que aquela terra era dele. Deus havia dito, eu vou dar essa terra à sua descendência. Eu vou multiplicar a sua descendência. Isaac cria na promessa de Deus e não nos argumentos que a mente dele podia criar. Muitas vezes, a nossa esperança sai das promessas de Deus e vem para nós, para aquilo que nós podemos fazer, porque nós começamos a ter argumentos que se contrapõem ao que Deus falou. E a gente começa a acreditar nos argumentos, ao invés de nós continuarmos acreditando nas promessas. Isaac escolheu acreditar nas promessas. Em quarto, Deus abençoa Isaac em Gerar. Deus abençoa Isaac no vale de Gerar. Deus abençoa Isaac em Berseba. Deus mostra que quando nós andamos debaixo da promessa, seja lá no terreno do inimigo, seja no lugar da nossa peregrinação, ou seja no lugar do nosso descanso, nós iremos prevalecer. Deus irá nos abençoar. A nossa vida será transformada. A nossa história será transformada. Observem aqui, irmãos, que os inimigos, eles viveram em paz com Isaac durante muito tempo. Eles só pediram que Isaac saísse porque eles ficaram com medo de Isaac. Não é? Então, para os jovens, né? Hashtag fica a dica. Se você arrumar uma mulher bonita e ficar rico, você vai ter problema. Não é? Foi assim com Isaac. Começaram a ter problema com ele, por quê? Porque ele tinha uma mulher bonita e ele ficou rico. Não é? Então, se prepare. Não é? O mesmo vale para o homem, né? Vale o contrário, né? Mas sabe o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos olhar para a nossa vida e precisamos identificar quem parou de andar com a gente. Quando Deus começou a nos abençoar, quem parou de andar com a gente? Porque, irmãos, quem não é por nós é contra nós. Então não se engane.
Se a bênção de Deus chegou até você e alguns começaram a se afastar de você, eles eram de Abimeleque. Eles não eram de Jerusalém. Então não fique se culpando. Porque quem é de Jerusalém vai se alegrar com a bênção de Deus na sua vida. Mas quem é de Gerar não vai se alegrar. Ele vai olhar para a sua vida e vai ter inveja. Então não se culpe, não se preocupe. As pessoas vão arrumar uma desculpa para se afastarem de você. Principalmente quando elas perceberem que você está sendo abençoado. E eu quero concluir fazendo aqui algumas aplicações. Primeiro, eu quero te lembrar que foi nesse lugar que Deus apareceu a Agar. Lembra? Quando Abraão, na verdade, quando Sara, né, fala para mandar Agar embora com Ismael. Ismael tinha cerca de 12 anos. Eles andaram um tempo no deserto, pararam em Agar e ficaram lá esperando a morte. Esperando morrerem de sede. E um anjo aparece e fala para Agar: vocês não vão morrer. Seu filho não vai morrer. Deus fará do seu filho uma grande nação, uma nação próspera e uma nação poderosa. Ismael é o pai dos árabes. O povo árabe descende de Ismael. Então, nesse lugar, Deus apareceu para Agar. Nesse lugar, Deus mostrou para Agar um poço. E Isaac volta para esse lugar. Por quê? Porque Deus usa essa situação para lembrar para Isaac quem ele era e em quem estava a promessa. A promessa não estava sobre Ismael. Mesmo Ismael, já naquela época, sendo um homem poderoso, sendo um homem rico, a promessa não estava sobre ele. E Isaac agora volta e ele pode pensar, mas e agora? E se os ismaelitas fizerem guerra contra mim? Deus leva Isaac até aquele lugar. E Deus aparece para ele no mesmo lugar que o anjo apareceu para Agar. Para Agar foi um anjo. Para Isaac é uma teofania, é Deus aparecendo. E Deus aparece e diz, a minha herança é com você. A minha promessa é com você. Então não se preocupe, não importa se outros passaram aqui e hoje são poderosos. A herança, a promessa está sobre a sua vida. Mas como em Ismael tem uma parte de Abraão, eu vou abençoar Ismael. Por que eu vou abençoar Ismael? Porque eu tinha uma aliança com Abraão. É por isso que Deus chega para ele e fala, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Pensa que coisa poderosa, não é? Porque a gente fala assim, eu sirvo o Deus que a minha mãe servia, eu sirvo o Deus que o meu pai servia, eu sirvo o Senhor, a minha família serve o Senhor. Mas aqui não é Isaac quem está falando, eu sirvo o Deus do meu pai Abraão. Não, é Deus quem está dizendo. Isaac, eu sou o Deus do seu pai. Deus está dando testemunho de Abraão para Isaac. Deus está dizendo para Isaac, como eu fui com o seu pai, eu serei com você. Porque eu sou o Deus do seu pai. E você pode escolher, Isaac, que eu seja o seu Deus. Você pode escolher que eu seja o Deus do seu filho. Por isso que lá na frente a gente vai ver o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus está dando testemunho, porque Deus quer que Isaac se lembre, há uma promessa. E a promessa, Isaac, está sobre você. Deixa eu te perguntar, nessa noite, qual a promessa de Deus que está sobre a sua vida? E onde você precisa ir para se lembrar dessa promessa? Segundo, Deus está revelando para Isaac que ele não muda. Que Isaac até
podia mudar, mas ele não. Deus está dizendo, eu tenho uma aliança, e do meu lado, Isaac, a aliança está resolvida. E do seu? Deus está perguntando para Isaac, como é que está a aliança aí do seu lado, Isaac? Do meu lado, continua do mesmo jeito. E sabe, irmãos, a gente precisa entender isso. Eu quero pregar uma palavra aqui, algum dia desses, sobre quem é Jesus. Porque parece que quanto mais eu converso com crente, mais eu percebo que para muitos crentes Jesus é um ídolo. Muita gente parece que ainda não entendeu, não percebeu quem é Jesus. Porque parece que ele crê em Jesus para uma série de coisas, mas tem outras que ele prefere ficar com a palavra do médico, que ele prefere acreditar na palavra do presidente, que ele prefere acreditar na palavra do ministro da Economia, que ele esqueceu quem é Jesus. Ou então que o Jesus que ele aprendeu e ele creu era só um ídolo. E Deus está dizendo aqui, olha, a aliança do meu lado está resolvida. Pode ser que no dia, Isaac, que você colocou uma aliança aí no dedo da sua esposa, você amava a sua esposa mais do que hoje. Mas, Isaac, você continua porque a aliança não está nas circunstâncias, mas no compromisso que você assumiu quando fez a aliança. Eu, Isaac, fiz uma aliança com seu pai. E a minha aliança com seu pai não está nas circunstâncias, está na aliança que eu fiz. E Deus diz a mesma coisa sobre nós, irmãos. Porque se a aliança, como diz Paulo, se a aliança que era feita na carne tinha poder, quanto mais a aliança que agora foi feita no sangue, através do Espírito, através de Cristo. Se em Abraão as promessas se cumpriram, quanto mais em Cristo, irmãos. Então, por que às vezes nós temos tanta dificuldade para crer? Por que a gente continua enxergando um deserto? Terceiro, foi ali, naquele lugar, que Abraão plantou uma tamareira. A única coisa que Abraão plantou na vida. Foi lá naquele lugar. Parece que Abraão queria lembrar do lugar que Agar ficou com seu outro filho. E ele planta ali uma tamareira, que vai dar tâmaras e vai dar mel. Ele plantou ali. E foi a única vez que Isaac viu o pai dele semeando alguma coisa. Mas uma vez só que Abraão semeou, Isaac olhou e aprendeu. Então, deixa eu te perguntar, você que é pai e você que é mãe, qual a semeadura que os seus filhos estão vendo? Quando nós formos embora daqui, irmãos, os nossos filhos só vão semear aquilo que nós ensinamos para eles. Abraão planta uma tamareira e depois faz um altar. Isaac viu. E mesmo sem nunca ter feito uma lavoura na vida, Isaac planta e colhe 100 vezes mais. E sabe, eu quero encerrar te dizendo que Isaac nos ensina uma lição muito importante. A Bíblia diz que quem deseja ficar rico se coloca sob o perigo de um laço. Só que quando a Bíblia diz isso, a palavra que é usada lá é aquele que deseja ficar rico sem o trabalho. A Bíblia não condena ter dinheiro. A Bíblia condena ser dominado pelo dinheiro.
Como eu já disse muitas vezes aqui, o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. Isaac está ensinando para mim e para você que a receita para a prosperidade é trabalhar. E trabalhando, fazer o melhor que nós pudermos. Por isso, irmãos, que a maioria das pessoas que ganha muito dinheiro na loteria fica pobre de novo. Isaac está dizendo para nós, a receita para a prosperidade é o trabalho. Se você não tiver fé, não vai ter milagre. Não adianta. Se você tem a terra, mas se na terra não tiver água, não vai ter colheita. Se você joga a semente na terra, mas se você não rega aquela semente, ela não nasce. Ou se nasce, morre rápido. Isaac está falando para nós duas coisas importantes. Uma material e uma espiritual. A primeira, trabalhe. Seja diligente no seu trabalho. Procure ser o melhor funcionário que você puder, ou procure ser o melhor naquilo que você faz. Trabalhe. Trabalhe sem desanimar. Deus vai te abençoar. E espiritualmente, Isaac está dizendo para nós, plante, mas tenha água. Porque se você tiver a terra e não tiver o espírito, não adianta. Se você tem coração para trabalhar, mas não tem o espírito para te revelar como, não adianta. Então, coloque aquilo que você está fazendo diante de Deus. Olhe para o seu coração e entenda que o seu coração é um poço. E talvez existam ali alguns entulhos que precisam ser retirados. Então, peça para Deus. Deus, eu quero que o Senhor jogue água aqui na minha vida, que o Senhor encha o meu poço de água, que o Senhor me dê direção, que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer, que o Senhor me mostre onde é que eu vou semear, que o Senhor me mostre onde eu vou empenhar a minha energia, onde eu vou gastar o meu tempo, onde eu vou gastar o meu esforço. Me mostre, para que eu não fique aí dia após dia, como diziam os antigos, dando murro em ponta de faca. Para que eu faça aquilo que eu vou ter retorno, para que eu faça aquilo que eu vou de fato ver a mão do Senhor me abençoando. Mas às vezes, irmãos, Deus até quer jogar água, mas o poço está cheio de entulhos, como os que Abraão havia cavado. Então antes, eu preciso orar e falar com o Senhor. Deus, quais são os entulhos que estão enchendo o meu coração? É a minha independência? É a minha ansiedade? É a minha soberba? É a minha preguiça? É o meu pecado? Quais são os entulhos? E uma vez que esses entulhos forem identificados, limpe o seu coração. Limpe o seu coração. E aí peça para Deus, diga, Senhor, jogue água. A terra está aqui, então jogue água, Senhor, para que a semente cresça, para que eu entenda o que o Senhor está falando, para que a minha vida não seja só transformada, mas para que a minha vida possa ser usada para transformar a vida de outros. Amém? Que Deus te ensine a abrir poços. Que Deus te ensine a abrir poços. E que você se especialize em abrir poços. Mas que Deus também te leve a desentupir os poços que Ele já te fez abrir. E que por alguma circunstância hoje eles estão cheios. Não da água do Senhor, mas de entulhos. Amém? Nós iremos abrir poços. Nós iremos semear. E nós iremos colher. Porque a palavra do Senhor para nós é plantai vinhas
e comei do seu fruto. Edificai casas e habitai nelas. Ore pela paz da cidade, porque a paz da cidade virá sobre você, e a prosperidade da cidade virá sobre a sua vida. Então o Senhor está nos desafiando, irmãos. Nos desafiando a nós olharmos de uma maneira diferente, a andarmos de uma maneira diferente, crermos que Castelo Forte é o nosso Deus. Não é o Bolsonaro, não era o Lula, não era a Dilma, nem vai ser qualquer um outro que entrar. Castelo Forte é o nosso Deus. Ele é o nosso socorro na angústia e Ele é quem está presente na nossa batalha. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Amém? Amém. Fique de pé, vamos orar. A equipe de louvor pode vir.